Olá pessoal, boa tarde, daqui é o Junilson Kikulo. Estou mais uma vez para ensinar SAP. Hoje vou ensinar como criar relatório ALV em SAP, usando a linguagem de programação ABAP. Relatório ALV é um relatório muito utilizado nas empresas. E hoje vamos ver como é simples. Vou criar um relatório básico que exibe apenas os dados da companhia aérea. Eu vou entrar na transação SE11 para mostrar os dados que nós vamos exibir. Colocamos a tabela SCAR, vou exibir aqui os dados. Aqui tem os campos, vou exibir o conteúdo da tabela. E temos aqui o conteúdo da tabela. Nós vamos fazer um relatório que exibe na tela essas linhas todas dessa tabela. Tabela SCAR, que são 18 registros, que tem a ver com as companhias aéreas, né? Companhia aérea. Ok. Eu vou sair daqui. Vamos agora entrar na transação SE38. Entrar na transação SE38, eu vou criar o meu programa, vou dizer relatório, relatório 01. Clico em criar. Vou colocar aqui primeiro relatório. Primeiro relatório. Tipo de programa. Programa executável. Clicamos em gravar. Como eu não quero criar nenhuma ordem de transporte, vou clicar aqui em objeto local. Eu não pretendo transferir para nenhum outro ambiente. E vou agora começar a criar. Para criar um relatório ALV, eu vou colocar aqui o algoritmo básico. Nós vamos ter que ter a declaração. Depois, vamos ter que fazer a seleção dos dados. Depois, vamos ter que fazer a leitura e tratamento dos dados. E por fim, vamos ter que apresentar os dados na tela. Portanto, para nós criarmos um relatório ALV, estes são os 4 passos que nós temos que fazer. Isso para qualquer tipo de relatório. E eu vou agora implementar declarações. O que vamos precisar declarar? Vamos precisar declarar uma tabela interna, onde vamos fazer o select para guardar os dados. Type table of scar. Ok? Vamos agora criar uma estrutura que vamos pegar os dados da tabela interna e vamos passar na estrutura para fazermos o tratamento dos dados. SCAR. Em ABAP, o tratamento dos dados não se faz a nível da tabela interna, onde vamos guardar os dados, depois o select. Nós temos que passar os dados, tirar os dados da tabela interna para a estrutura e depois fazer o tratamento. Depois de fazer o tratamento, temos que passar os mesmos dados numa outra estrutura, que eu vou chamar estrutura final, né? Type SCAR. E depois de pegarmos os dados, colocarmos nessa estrutura final, finalmente devemos colocar numa outra tabela interna final para apresentar os dados. Então, vou criar mais uma outra tabela interna, SCAR, final, né? Type, table of SCAR. Pronto, fiz a minha declaração, está feita. Depois da declaração, qual é o próximo passo? Fazer a seleção dos dados. Então, vou fazer a seleção dos dados. Vou selecionar a tabela SCAR e vou colocar na estrutura into table LT SCAR. Pronto. Fiz agora a minha seleção dos dados. E depois de fazer a seleção dos dados, tenho que fazer o quê? A leitura dos dados que eu coloquei nessa tabela interna do meu select. E para fazer a leitura dos dados, como é que fizemos? Loop at, tabela interna, into, a estrutura, que eu mencionei há pouco, SCAR. Agora, vou pegar a estrutura final, ls, SCAR, final. Vou colocar o car ID. Depois, ls, SCAR, Ctrl espaço, car ID. Ctrl D para duplicar mais 4 linhas. Basta clicar em Ctrl D 3 vezes e ele duplica 3 linhas. Vamos preencher todos os campos. Depois temos o car name. Depois temos o core code. E depois temos o campo Ctrl espaço. Dou sempre Ctrl espaço para aparecer essa opção. Agora eu vou fazer o mesmo aqui. Car name. Apago esse nome. Ctrl espaço. Core code. E aqui URL.
Prontos. Depois, vou fazer um append. O append faz o quê? Pega os dados da tabela estrutura final, né? Eu vou pegar os dados que estão nesta estrutura final. Vou copiar aqui a estrutura final. E vou passar os dados para a tabela interna final, que é o LT scar final. Ok, o que é que eu fiz até o momento? Fiz a declaração da minha estrutura de tabela interna, fiz a seleção dos dados, né? Pronto, aqui essa aula não é para ensinar propriamente SQL, como é que se declara e coisa do gênero. Estou apenas a criar um relatório e mostrar como é simples criar um relatório e passar a ideia do que é necessário saber para a criação de um relatório. Primeiro, é necessário saber declarações. Segundo, é necessário saber selecionar dados na base de dados. Terceiro, é necessário fazer leitura dos dados. Como é que se faz a leitura dos dados? Eu faço um loop na tabela interna, que tem os dados do meu select, passo para uma estrutura. Faço o tratamento de dados, nesse caso não estou fazendo nenhum tratamento, mas a ideia qual é? Faz o tratamento de dados, depois pega-se o dado da estrutura e passa na estrutura final, numa outra estrutura. O mesmo para todos os campos. Depois de eu ter todos os dados tratados e colocados na estrutura final, finalmente eu devo passar os dados da estrutura final para a tabela interna final. E é com essa tabela interna final que eu vou agora exibir os dados. Para apresentar os dados, nós precisamos apenas conhecer um módulo de função, que eu vou chamar aqui clicando em modelo, reuse ALV Grid Display. Ok? Eu vou descomentar esta opção, vou eliminar esta opção aqui. Ok? Não preciso. Vou descomentar. Aqui eu devo passar o nome do programa que está a ser executado, sem repeat. Esta é uma variável de sistema que traz ou armazena o nome do programa que está a ser executado. Isso pode apagar, não preciso. Vou descomentar este indivíduo. Vou apagar tudo o resto aqui embaixo, não preciso de momento. Ok? Boas. Aqui eu vou colocar o nome da tabela interna. Aqui, nome da estrutura, eu vou colocar o nome da estrutura que tem o campo que eu quero apresentar a nível do relatório, né? Com o meu resultado final, eu quero apresentar os campos da tabela SCAR, basta colocar aqui os campos da tabela SCAR. Vou verificar se tem algum erro. Não tem nenhum erro, vou ativar o programa. E depois de ativar o programa, simplesmente vou executar o meu relatório e ele tem de aparecer o relatório bonitinho. Temos aqui um relatório ALV que nós criamos, já permite exportar para Excel, né? Planilha eletrônica. Eu posso exportar os meus dados para Excel, posso ordenar aqui de forma decrescente ou de forma crescente, né? Aqui ordenei de forma crescente, posso mudar a ordenação de forma decrescente, posso fazer aqui algum filtro, né? Eu quero apenas todos que começam com A, né? Tá aqui o ID AA. Então tenho o meu relatório ALV bonitinho feito. E este é um dos relatórios que as empresas usam muito. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus abençoe a todos.